Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, na cadeira elétrica do trem-bala. Prazer é meu, Alain. Parabenizar a longevidade do trabalho de vocês, um trabalho muito bom, que hoje o Brasil inteiro reconhece, né? Tem essa similaridade aí do trem-bala com o Fortaleza. Seguiram fazendo o seu trabalho de forma correta e hoje o Brasil inteiro reconhece tanto o trem-bala como o Fortaleza. Olha aí. Eita, meu Deus do céu. Mas deixando o lenga-lenga de lado, vamos ao que interessa. Sérgio Ponte, vamos lá, Sérgio. Começa o bombardeio, Sérgio. Presidente, janeiro, fevereiro desse ano, você recebeu um convite irrecusável para qualquer outra pessoa comandar seu executivo do grupo que comanda o Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro. Você não aceitou. Balançou a tua estrutura naquele momento? Se fosse hoje, iria? Ou, na pior das hipóteses, mexeu com o teu ego? Houve sim esse convite. Mexeu sim com o meu ego, reconheço isso. É um reconhecimento do trabalho, de algo que foi feito, que não é comum, né? A busca por um dirigente. Né? O normal é que se procure um treinador, um executivo de futebol, jogadores, mas um dirigente. Porém, eu não titubeei, porque eu tenho um compromisso com o Fortaleza. Eu tinha acabado de ser eleito, né, para 3 anos. Nesse momento também não iria, né, para nenhum outro clube. Eu tenho foco no Fortaleza, tenho mais 2 anos de mandato. Tenho hoje um certo reconhecimento, um carinho do torcedor tricolor. Então, eu não deixaria essa marca, né, negativa na minha história. Significa que daqui a 2 anos, se você receber proposta de qualquer outro clube, exceção do Ceará, claro, você aceitaria? Qualquer outro clube, com exceção do Ceará, por uma questão lógica, né? Não que eu aceitaria qualquer proposta, eu iria estudar. Então, daqui a 2 anos, uma vez que termino meu vínculo com Fortaleza como presidente, não posso ser reeleito, se o mercado entender que eu posso trabalhar em outro clube, teria uma proposta a ser estudada. Eu passei aqui um mês, semanas, com isso aqui, ó. Curtindo, mas chamando a atenção. Como é que se faz? 14 rodadas, o time da lanterna. 20 rodadas, praticamente, o time na zona do inferno. E o Vojvoda intacto. Qual foi o segredo? Você confiou demais, não? Primeiro, que essa lanterna aí não era uma lanterna, né? Era uma luz abrindo o caminho do Fortaleza. Diferente, não era lanterna, era luz abrindo o caminho. Para a locomotiva tricolor passar e terminar em 8º lugar. Então, vinha uma locomotiva forte, igual o trem-bala, viu? Que o Alan Neto escreveu na coluna dele que eu devia demitir o Vojvoda. Eu li, sua coluna é muito boa, eu li. Mas é normal, né? Que se escreve naquele momento. Mas a gente tinha o quê? Convicção. Porque o Vojvoda tinha entregue todos os resultados possíveis antes. Foi campeão cearense em 2021, 4º lugar no Brasileiro 2021, 3º lugar na Copa do Brasil. Começo do ano, campeão cearense invicto, campeão do Nordeste invicto. Então, se o cara entregou tudo, por que ele não vai entregar de novo agora? Tinha alguns ajustes a serem feitos e fizemos os ajustes. Conversamos internamente, contratamos jogadores, outros jogadores saíram, mudou a forma de jogar, Fortaleza passou a se defender melhor. Né? Quantos jogos no primeiro turno a gente levava o gol no finalzinho do jogo, antes de fazer um gol a mais levava o gol, perdia ponto, né? Então, ajustes internos, mas saber que tinha um comandante que se provou mais uma vez que era o cara correto para continuar. Naquele momento muita gente pedia para ele ir embora e agora no final do ano era todo mundo querendo ele. Mas, né? Ele chegou a entregar o carro? De forma alguma, nunca. Você, como torcedor, se estivesse lá na arquibancada, qual seria o seu papel? O torcedor quer que o time ganhe. O torcedor quer sempre que o time ganhe. Quando o time não ganha, ele quer uma resposta. Né? E a resposta, às vezes, é criticar o presidente. A resposta, às vezes, é criticar um determinado jogador. Né? Às vezes, é pedir a mudança do treinador. Eu, como dirigente, é que tenho que entender isso. E eu acho que fizemos a coisa correta. Mas eu entendo o torcedor e eu entendo a crítica da imprensa também. Me diga aí, quem é que seguraria no Brasil o treinador 14 rodadas na zona de rebaixamento? E aí, Fortaleza passou o primeiro turno todo na zona do rebaixamento. Alguém errou, porque o Fortaleza passar um turno todo na zona do rebaixamento, claro que teve erro. Quando a gente termina o ano e diz assim, campeão cearense invicto, campeão do Nordeste invicto, 8ª de final da Libertadores, 4ª de final da Copa do Brasil, 8º no Brasileiro, então não foi um erro. Durante um período, em uma competição, a gente teve uma performance e pontuação muito abaixo. Isso é fato.
Aí o que é que a gente pode fazer para tentar mudar isso para o ano que vem, né? Desde o começo do ano, começar com um elenco mais robusto. Quem errou? Diretoria e comissão técnica. A montagem do elenco foi feita por nós da diretoria junto com a comissão técnica. Foi um elenco curto, um elenco pequeno? Eu acho que o elenco poderia ser maior, sim. Reconheço isso, que desde janeiro o elenco poderia ter mais uns 3, 4 jogadores. Tanto é que a gente foi repor isso em julho com a janela, né? Mas eu reconheço essa falha nossa, coletiva, de diretoria e comissão técnica. Se eu tiver que assumir também não tem problema. Se quiser dar, foi o Marcelo Paes, não tem problema nenhum, eu assumo. Mas no final, o planejamento se mostrou acertado. Olha o dedo, a hora e a vez do homem. Não! Pergunto ao presidente o pentacampeonato. E aí, também é uma das prioridades? Vavá, eu aprendi que futebol é um livro que tem 365 páginas. Terminou o ano, você fecha o livro, bota aqui na estante e tem que construir uma nova história. Então, tudo que a gente fez em 2022, que foi muito bom, não vai valer para 2023. 2023 a gente tem que se garantir de novo. E é claro que a busca por um pentacampeonato é uma prioridade, é um objetivo importante no clube, porque o Campeonato Cearense é muito valioso para a gente. Não é à toa que a gente tem um foco e é o atual tetracampeão. E eu tive o prazer de ser o presidente nessas 4 conquistas. Então, lógico que a gente vai buscar, sim, trabalhar para ser pentacampeão. Isso significa que pé frio você não é mais, né? Rapaz, acho que não, né? 10 títulos nesse tempo, como é que é pé frio? Presidente, voltemos um pouco ao passado. Você foi diretor de futebol 2, 3 anos do Jorge Mota. Fortaleza nunca foi o time que é hoje, não tinha evidentemente a estrutura hoje. Você levou muitas ideias que não foram, ou se foram colocadas em prática, não surtiu o efeito. Jorge Mota era centralizador e castrava as suas ideias, os seus pensamentos. Aí foi preciso o senador o apadrinhar e dizer: você vai assumir a presidência. A diferença de estilo, de situação, de momento. O que foi que aconteceu, presidente? O Jorge Mota é um dos maiores presidentes da história do Fortaleza, isso tem que ser reconhecido. Jorge Mota pegou o Fortaleza em 2000 numa situação terrível e levou a Série A. E iniciou a década de ouro do Fortaleza, de 2000 a 2010, que foram 8 títulos estaduais. Então, um cara querido, um cara que fala a linguagem do torcedor, que teve muitos resultados esportivos e que voltou em 2015 também num momento difícil, porque naquele momento o Ceará era tetracampeão, né? E buscava um pentacampeonato, como foi lá em 2000, quando ele assumiu pela primeira vez, né? E conseguimos ser campeões estaduais em 2015, bicampeões em 2016, não houve o acesso naquele período, mas eu diria que se iniciou uma mudança ali através da gestão do Jorge. Sempre tive muito espaço com ele, até hoje somos amigos, respeito, aprendi muito com o Jorge Mota. E quando o Girão assumiu em 2017, que houve aquela reviravolta administrativa, o Girão tinha assim uma confiança, uma amizade de muito tempo, pediu que eu fosse o vice-presidente, eu não queria ser. Disse: rapaz, me deixe só como diretor de futebol, porque já teve muita mudança no departamento de futebol do Fortaleza em 2017, mudou executivo, mudou treinador, mudou uma série de coisas, mudou diretor. Ele: não, eu quero que você seja o vice, porque quando terminar a Série C eu vou ter que voltar para a minha família, e eu aceitei o desafio. Então é um processo, a vida é um processo. O Jorge plantou muitas árvores boas e frutíferas no Fortaleza, colocou muitos tijolinhos lá para a gente chegar onde chegou, então só tenho um reconhecimento e gratidão a ele. A diretoria do Fortaleza hoje é toda profissionalizada e é remunerada. E outro detalhe, quando você assumiu, qual foi a principal mudança em termos estruturais? Pronto, essa pergunta é muito boa. Hoje a diretoria é sim toda remunerada, são 16 pessoas, né? Presidente, 2 vices e 3 diretores, cada um tem a sua remuneração. E eu sou dedicação exclusiva, certo? Todo o meu tempo profissional é voltado para o Fortaleza Esporte Clube. Deixei a minha empresa de lado, o colégio, quem cuida lá é o Sávio, meu irmão, 100% de foco no Fortaleza Esporte Clube. Acho que essa foi uma mudança muito grande, né? Remunerar a diretoria, implantar planejamento estratégico que a gente faz ano a ano, planejamento com metas e objetivos. Cada diretoria sabe o que fazer, é definido o que fazer, se a bola está entrando ou não, tem que continuar fazendo. E no final a gente avalia, né? A gente avalia ao longo do ano, está fazendo, não está, altera aqui, melhora aqui, no final faz a checagem se a gente cumpriu. Um trabalho de convicção. De convicção, de profissionalismo, de escolhas técnicas. Todos que estão lá são porque têm competência, ninguém é porque foi indicado por um presidente anterior
ou porque ajudou a ganhar a eleição no Fortaleza, tem que ocupar um cargo. Não tem nada disso. Todo mundo lá é técnico, tem conhecimento. E outra coisa, são pessoas muito bem resolvidas nas suas vidas profissionais. Ninguém está ali para fazer do Fortaleza algo para crescer. Pelo contrário, eles vão lá para ajudar o clube. Varredura no Fortaleza. O Vojvoda já te entregou e disse, ó, eu não quero esse, eu quero esse. Quando é que vai ser feita uma nova estrutura no Fortaleza ou continuar? Melhorar a estrutura do Fortaleza para não pagar o pato que pagou nesse ano. Você fala em estrutura ou em jogadores? Não, em tudo. Nos jogadores, sim. Jogadores, no elenco. É. Olha, se pegar o histórico aí, desde que eu assumi o clube, a gente subiu ali de 17 para 18, né? Era o que todo mundo sonhava, era subir. É. E se você vê o elenco de 18, é bem diferente do 17. Saíram... Alguns chegaram a outros. Aí 18 foi campeão brasileiro da Série B, o maior título da história do clube. O elenco de 19 já era diferente do de 18. E assim sucessivamente. O elenco de 22 foi diferente do de 21, que garantiu a Libertadores. Logo, o elenco de 23 vai ter mudanças, vai ter melhorias. Vai muita gente pra rua. Vão ter alguns jogadores que vão sair, que o ciclo encerra, não vou falar nome aqui, por questão de respeito aos profissionais, mas naturalmente alguns ciclos se encerram. E a gente vai buscar que as reposições sejam de maior qualidade. 16 pessoas na diretoria são remuneradas. Tem um teto máximo, tem um teto limite. Você, para dar dedicação exclusiva, para rejeitar uma proposta astronômica e irrecusável do Botafogo, não vai comandar o Fortaleza se não for com uma boa grana. Tem coragem de dizer o seu salário? Vai dizer, eu vou fazer igual o Papelinho, né? O Papelinho, quando pergunta o salário de jogador, ele diz, rapaz, você trabalha na Receita Federal? Querer saber o salário do jogador? Olha o Deus! Eu diria o seguinte, eu recebo mais do que eu preciso, mas menos do que eu mereço. A minha remuneração é remuneração boa, como a minha é dedicação exclusiva, é maior do que os demais que não têm a dedicação exclusiva. Futebol recebe um pouquinho mais, jurídico recebe um pouquinho mais porque tem uma atuação maior, né? Os vice-presidentes também. Qualquer empresa... Que tem um faturamento próximo a 200 milhões de reais por ano, remuneraria melhor os seus dirigentes. Mas a gente não está ali só pelo dinheiro, né? Todos têm um amor, têm uma dedicação. No meu caso, volto a dizer, é dedicação exclusiva, então a minha remuneração é toda lá. O Vojvoda renovou, o aumento dele foi 80%, 100%, 50%, 200% do que ele ganha? Ele teve um aumento significativo, certo? A primeira proposta que eu fiz de aumento, o empresário já disse, olha, eu estou vendo o esforço que vocês estão fazendo para manter, eu reconheço o esforço, porque eu sei que por Fortaleza chegar nesse número é difícil, mas na contraproposta ele ainda colocou algo a mais e nós aceitamos. Porém, o que ele vai ganhar é talvez 40%, 50% a menos do que ele ganharia em outro clube do Brasil. Ele vai ganhar muito bem no Fortaleza, ele vai ganhar bem melhor do que o que ele já ganhava, mas ainda é 40% a 50% menor do que ele ganharia. E esse algo a mais? O Bi estava doido para saber quanto é que ganha um, quanto é outro salário. Você trabalha na Receita Federal e não trabalha. Meu Deus! Fortaleza, tá no Verdão? Tá no Verdão, Tá no do trem-bala amarelo. aqui, tudo verde aqui, ó, trem-bala, ó. Tá vendo? Tem dinheiro. Fortaleza é um clube equilibrado. Fortaleza não deve. Fortaleza zerou dívida trabalhista. Fortaleza paga premiação em dia. Para vocês terem ideia como é que é a premiação lá, a premiação não acumula nem de um jogo para o outro. Tem a premiação no jogo tal, ganhou o ponto, ou ganhou a vitória, antes do próximo jogo eles já recebem. Então faz parte da nossa forma de trabalhar com equilíbrio, sem fazer loucura. Todo trem. Calma do bicho. É o pinga-fogo. Verdade, mentira, Sérgio. O Vojvoda não ficou no Fortaleza pelos seus belos olhos. Claro que não. Você fala na contraproposta que ele fez. Ele vai ganhar em dólar. Pai, quem tem belos olhos é o Mateus, meu filho, né? Lindo os olhos dele. Então não foi por causa dos meus belos olhos, não. Sim, ele ganha em dólar. É baseado em dólar a negociação. X mil dólares e tal, converte em real e paga em real. Paga em real dentro da lei brasileira. Carteira, imagem, né, moradia. Mas a negociação é baseada em dólar. 2 anos de contrato. 2 anos. Foi o X da questão para ele ficar. Uma das. Foi um ponto importante, mas eu acho que o mais importante foi o trabalho.
foi o que ele viveu com a gente aqui ao longo desse 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, né? Viu a seriedade das pessoas, viu a gente em momento bom e momento ruim, como é que se comportava, né? Entende que o clube está crescendo, ele quer fazer parte desse crescimento. Então, eu acho que o mais importante foi tudo isso. Aí teve, lógico, a valorização salarial, a perspectiva da gente fazer um time bastante competitivo para o ano que vem. Eu acho que são fatores combinados aí. O Vojvoda está de férias, você tem contato diário com ele? Como é que está o mercado do Fortaleza em busca de reforços? Passa por ele? Todos os reforços têm o dedo do Vojvoda, não é o dedo do trem-bala, o dedo do Vojvoda. Todos têm. E eu, quando jogava futebol, eu era atacante. E atacante que se adianta muito fica impedido, Dos né? bons ou perna de pau? Rapaz, fazia gol, viu? Fazia gol pra caramba. Quem acompanhou sabe disso. Um atacante que fica muito na frente vai estar impedido. Então tem que ter calma no mercado. O mercado do momento é todo mundo pedindo muito e os clubes oferecendo menos. Então vai se equilibrar ainda. É natural que os jogadores mais valorizados peçam um caminhão de dinheiro, ninguém dá, aí vai se ajustando até... Felipe Jonathan, João Ricardo, esses jogadores estão no radar do Fortaleza? Felipe Jonathan, vamos lá. Felipe Jonathan, eu já falei em outros momentos que a gente tem sim um interesse por ele. Não fizemos proposta ao Santos, certo? Não fizemos proposta financeira. Eu conversei com uma pessoa lá do Santos, falei da importância, do desejo nosso, ele disse que era um atleta que tinha importância lá, perguntou se poderia haver alguma troca, não houve nenhum consenso de troca, né? Porque os jogadores que ele queria, nossa, eu não vou dizer quem são, mas eram jogadores muito importantes e a coisa meio que parou. Não vou dizer que esfriou, né? A gente tem interesse, falo aqui abertamente, de forma respeitosa, né? E é um atleta que, se houver uma evolução junto ao Santos, pode vir vestir a camisa do Fortaleza. João Ricardo é um grande goleiro, inegável, né? Teve uma temporada muito boa em 2022, né? É um atleta que é interessante, mas de momento a gente não está negociando com ele. Mas é um atleta, sim, que a gente respeita, que acha um bom goleiro. Pai! Tiro no pé. Kaiser. Tá, Foi um tiro no pé, perdeu quanto? vamos lá, não perdemos nada, mas vamos lá, vou explicar e a sua pergunta é muito boa. Primeiro que qualquer empresa da iniciativa privada, ela quando faz contratações, ela tem um acerto de 2 acertos para 1 erro. Isso é estatístico, recursos humanos. Se for olhar os erros do Fortaleza, é bem menos do que isso. Os acertos foram bem maiores. Então, nosso índice é grande de acerto. Deixando o lenga-lenga de lado, O Kaiser foi um atleta que nós fizemos um grande investimento e que não deu certo até aqui. Isso é um fato, reconheço, certo? Talvez a gente tivesse a necessidade de ter conversado mais com ele, para ele entender melhor o que o clube queria e vice-versa, a gente conhecê-lo melhor. Houve uma dificuldade de adaptação, ele tinha uma expectativa de chegar aqui e jogar todos os jogos e ser o titular absoluto, e não foi o que aconteceu, porque o Vojvoda, nós trouxemos o Silvio Romero, tinha o Robson, tinha um rodízio, ele estava conhecendo o Kaiser, e aí o Kaiser meio que se chateou e optou por sair. Na saída dele nós já recebemos R$1 milhão só pelo empréstimo, e ele continua sendo o ativo do Fortaleza. Então nós não perdemos nada financeiramente, porque ele é um jogador que tem valor de mercado, pode funcionar como uma futura venda, pode funcionar como uma futura troca e pode até voltar a jogar no Fortaleza, por que não, né? Ele retorna agora para... Não, porque ele se lesionou. Ele teve uma lesão no tornozelo, vai permanecer lá na Coreia até curar da lesão e depois tem o retorno. Quintero e Felipe Alves, nem pensar de volta ao Fortaleza. Quintero encerrou o contrato dele com o Fortaleza, vai estar livre no mercado. Felipe Alves, no empréstimo que nós fizemos ao São Paulo, já tinha a venda para o São Paulo. Então, a partir de janeiro, ele já é atleta do São Paulo. Fora desses dois, quem mais entrou na má vontade do Vojvoda? Não é má vontade do Vojvoda. Eu acho que essa palavra não é a correta. Até porque existe uma hierarquia e tem comando. O comando é dele. O atleta tem que se adaptar, né? Ninguém é maior do que o Fortaleza, ninguém pode ser maior do que o treinador. Ainda mais um treinador vencedor como ele, né? E ele é de diálogo, conversa, traz. Agora, quando ele toma a decisão que o atleta não vai mais jogar, ele diz: presidente, esse aqui a gente não conta mais. E a gente dá respaldo. Eu acho que esse foi um fator também, viu, Sérgio, dele ficar aqui. Ele sabe que na hora que ele diz: rapaz, esse aqui eu não quero mais, porque o que importa é o time, o que importa é o todo, não é individual. A gente quer o bem da instituição. Acho que os resultados se provam que as decisões foram acertadas. Bom, o Felipe, volante, ficou em litígio com o Vojvoda, foi o Vojvoda que pediu a afastamento. Felipe foi o seguinte, Felipe
teve uma proposta pelo Felipe ano passado, 2021. E o Vojvoda conversou com ele e pediu que ficasse. Mas fica e tal, no começo de trabalho, e o Felipe optou por ficar. Veio uma nova proposta em 2022 e essa o Felipe disse, eu vou embora. E a negociação não se concluiu, né? Ele ficou ali num limbo 2, 3 semanas, né? O time lá era meio complicado, a gente não tinha muitas garantias jurídicas de que receber. Ele perdeu um espaço, chegaram outros jogadores e o Vojvoda entendeu que naquele momento ia contar com os que chegaram e o Felipe ficaria treinando à parte. É atleta do clube, pode voltar a jogar, não tem problema nenhum, é um cara vencedor. O Felipe tem 250 jogos pelo Fortaleza. Participou de todas essas conquistas recentes, então a gente tem que respeitar a história dele. Diretão, homem mau. É boca de praga não, pelo amor de Deus. Eu faço a pergunta, tem que aturar 2 anos com o Vojvoda? Não, nós vamos celebrar junto. Ele tá aí para isso, um cara competente, né? Um cara dedicado, um cara sério. Os valores morais do Vojvoda são, assim, impecáveis. Um cara que é bom de estar ao lado. Eu digo muito o seguinte, quando a gente encontra pessoas raras na nossa vida, a gente tem que ficar perto delas. E o Vojvoda é uma dessas. Eu acho que ele também encontrou pessoas legais aqui no Fortaleza, então tem essa junção. Presidente, eu vou continuar no mercado da bola. O Wellington Rato, até que ponto o Fortaleza tem interesse nesse jogador? E o chileno Yanatan Andia, está na mira do Fortaleza, no radar? E sobre Otero e Lucas Lima? O Wellington Rato fez um grande campeonato, né? Na verdade vem de 2 boas temporadas, mas é um atleta muito disputado no mercado, viu? Muito disputado, é uma concorrência difícil, um atleta já de 30 anos, não é jovem, mas está numa fase muito boa. Esse outro aí eu nunca nem ouvi falar. E Lucas Lima e o Otero? Lucas Lima e Otero depende da avaliação do Vojvoda. Ceni Vojvoda. Quando terminar a história do Vojvoda no Fortaleza, eu posso responder isso. Ele ainda está escrevendo a história dele, então não posso comparar com a história que já encerrou e outra que está sendo escrita. Romero foi aquilo que você esperava ou está sendo aquilo que você esperava? Romero fez 14 gols. Pegue aí os atacantes de vários times aí, quantos gols fizeram. Fez 14 gols e fez gol em todas as competições. Então ele tem valor. Temporada 2023, qual o principal objetivo do Fortaleza? Vai mirar de novo, atirar na Libertadores ou Brasileirão? A gente vai jogar 5 competições, não dá para dizer que tem só um principal objetivo. O Penta, a busca do Penta é importante, a Copa do Nordeste é muito importante, o brasileiro é fundamental porque é o que dá base para tudo, né? Para orçamento, para buscar competições internacionais. Eu diria até que a competição mais importante é o Campeonato Brasileiro, porque é a que dá a sustentabilidade para tudo. Mas eu não posso dizer que as demais não são, a gente vai brigar em cada uma. Mas olha, eu tenho um presente aqui para entregar ao Vavá, viu? Opa. Vou quebrar o protocolo aqui, ó. Eu sei que quando você veio de Mossoró, você veio cobrir o Fortaleza. Foi. Né? Aí foi. E aí eu vou aqui, ó. Filma aí, ó. O Vavá é sócio torcedor. Agora eu vou entregar aqui para ele o presente. Aí, sócio torcedor do Fortaleza. Tem uma foto com a camisa dele, entendeu? E aí eu aproveito, ó. O Vavá, o homem mau, ele tem que manter a fama de mau, né? Mas ó, o torcedor tricolor, o homem mau, é sócio torcedor do Fortaleza, você tem que ser também. Vamos fazer um castelão de sócio. Muito obrigado.